Estes teus medos eu já conheço, não há segredos pra mim. Todos teus planos não são maiores do que tudo que já projetei. Estou plantando sonhos em tua vida. Estou regando os sonhos em tua vida. Eu te escolhi, te remi, eu te ajudo, não temas. Eu te escolhi, te remi, eu te ajudo. Estou plantando sonhos em tua vida. Estou regando os sonhos em tua vida. Eu te escolhi, te remi, eu te ajudo, não temas. Eu te escolhi, te remi, eu te ajudo. Estou plantando sonhos em tua vida. Estou regando os sonhos em tua vida. Eu te escolhi, te remi, eu te ajudo, não temas. Eu te escolhi, te remi, eu te ajudo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Águias de Deus. É um prazer podermos estar aqui novamente com você, adorando ao nosso Deus, né, pastora? Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês novamente, amém? Vamos ler uma palavra aqui gloriosa do Senhor Jesus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 ao 26. Vamos lá. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos os escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. Isso é uma palavra tremenda, né, que fala da manifestação da glória de Deus sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que realmente servem ao Senhor em espírito e em verdade. E começando o programa hoje, né, pastor, com esse louvor também, que é maravilhoso, com a gente adora o Senhor, e crendo e sabendo que Deus, Ele tem plantado sonhos em nossas vidas, né? E que para esses sonhos acontecerem, para essas sementes germinarem, dar frutos, é necessário que a gente vença muitas etapas. Amém. E principalmente alguns tipos de gigantes que se levantam, como um deles nós chamamos de medo, né? Muitas pessoas têm às vezes deixado de viver aquilo que Deus tem para as suas vidas por causa do medo. E esse texto ele fala de servos de Deus, de homens de Deus, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, entre outros, que estão ali, né, entregues ao Evangelho, fazendo o propósito de Deus, a obra de Deus. E no começo desse capítulo 16, diz a palavra que o apóstolo Paulo, ele passa em Derbe, e ali havia um jovem chamado Timóteo, filho de uma judia.
E a palavra diz que Timóteo passa pelo crivo dos apóstolos Sim. ali. E Paulo leva Timóteo juntamente com ele. E aí diz a palavra que eles tinham o desejo no coração, pastor, de pregar o evangelho na Ásia. E diz que eles chegam em determinado lugar chamado Galácia. E a palavra diz que o Espírito Santo os impede de pregar o evangelho ali, de ir para aquele lugar. E aí eles tentam ir de Mísia para Bitínia e diz que o Espírito de Jesus os impede. Né? E isso é algo muito tocante, porque às vezes nós vemos as pessoas fazendo a obra de Deus meio desordenado, né, pastora? Sim. E é como se não houvesse uma direção, né? E não que Deus não fale, ou que o Espírito Santo não nos conduza, mas às vezes as pessoas, elas estão insensíveis, mesmo às vezes dizendo que servem a Deus, que entregaram suas vidas para o Senhor, querem fazer a vontade de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo está falando com elas, mas elas perderam essa sensibilidade. Isso. Né, pastor? Perderam a direção, né? E essa palavra também fala que o apóstolo Paulo, ele teve uma visão, né, de um macedônio pedindo ajuda. Então, as pessoas perdem a direção e perdem a visão do reino de Deus. E continuando, sensibilidade com o Espírito Santo, visão do reino. Sim. E o apóstolo Paulo, ele vira e fala para aquela moça, para o espírito, né, dá um comando para o espírito maligno que atuava naquela moça, e fala: em nome de Jesus Cristo, te ordeno, saia dela. E diz que aquela moça é liberta. Glória a Deus. Ela é liberta. E eles continuam a sua caminhada. Mas aí diz a palavra que haviam homens que donos, eles ganhavam, eles lucravam com aquele mal que havia naquela moça. O espírito de adivinho que estava nela, né? Eles tiravam recursos dali. E quando eles perceberam e viram que o final do seu ganho havia chego, que eles não iam conseguir mais lucrar com a vida, né, daquela aquela jovem. maldição sobre a vida daquela jovem, o que aconteceu, pastora? Veio a perseguição. Isso aí. Veio a perseguição, veio uma luta que não era esperada, né? E aqueles homens, eles prendem os servos de Deus. E aí diz que eles pegam Paulo e Silas, os prende, os coloca em praça pública, diz que arranca as roupas deles, ou seja, os humilha publicamente. Né? É o que Satanás faz, tenta fazer. Quando a gente está na direção, pastor, e na visão dada por Deus, né? As pessoas, elas têm medo. Por quê? Meu Deus, eu ia para um lugar, Deus me mandou ir para o outro, e agora eu fui preso, fui humilhado, estou sendo chicoteado em praça pública, despido, por fazer a vontade de Deus. Então eu estou confuso, eu estou errado. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o que acontece? Levantam e estabelecem um tribunal contra os servos de Deus. Sim. E isso, amados, é uma coisa comum de se acontecer. Satanás sempre tenta estabelecer tribunais contra aqueles que estão servindo verdadeiramente ao Senhor. Né? Existem muitas pessoas hoje na obra de Deus machucadas, feridas, porque às vezes os tribunais foram levantados dentro da igreja, porque às vezes os tribunais foram levantados dentro de casa. As perseguições. Os tribunais foram levantados no meio de pessoas queridas, né, pastora? Porque o diabo tenta usar aqueles que muitas vezes nós fomos usados por Deus para ajudar. Pastor, dentro desse parágrafo, algo muito importante, na questão quando a gente tem a certeza, a sensibilidade em ouvir a voz de Deus, a direção, a visão e o discernimento do que está acontecendo, mesmo rodeado de açoites, de problemas, de tribunais de perseguição, é que o apóstolo Paulo, ele era romano, né? Então, se ele gritasse lá, se ele fosse humano, né? Ele assim, eu sou um cidadão romano, porque não poderiam prender um cidadão romano nem açoitar. Mas ele não usou da sua humanidade, ele não usou daquele recursos naturais que ele tinha. Ele esperou em Deus, ele suportou a perseguição, os açoites. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava operando naquilo. Imagina assim, pastor, preso por fazer o bem. Aí envergonhado publicamente porque despiram eles e chicotearam. Aí é onde começa, às vezes, a pessoa a perder até a vontade de fazer a obra, né, de cumprir com o seu chamado ministerial, com o ID do Senhor. Porque às vezes as pessoas acham assim que fazer a vontade de Deus
É lógico que é maravilhoso, mas que não tem lutas, que a gente não paga um preço por isso, né? E nós não pagamos o preço que nós queremos, nós pagamos o preço de Deus, Amém. o preço pelo reino de Deus, Amém. né, pastora? E ali eles são envergonhados, e se não fosse o suficiente aquilo, né, eles ainda são lançados, são mandados para o cárcere, são lançados no cárcere, e diz a palavra que no cárcere interior, e eles também amarram eles no tronco, amarram os pés deles no tronco. Então, ou seja, o inimigo, ele tenta usar da situação, não deixando nenhum recurso no qual a pessoa possa olhar e ter esperança. Se sente preso, né? Se sente acuado, né? Envergonhado. Se sentiam totalmente impotentes ali, porque ninguém estava a favor deles. E quando a gente está passando por uma luta, pastora, como a gente quer ter alguém que se levanta ali no meio e fala, ó, eu vou te ajudar, vou dar uma força para você, né? A gente quer uma cunha, a gente quer uma mãozinha de alguém, mas Sim. há momentos, amados, que a melhor mão e a maior mão é a de Deus. E é o momento da intimidade, né? É onde a gente tem que esperar por fé. É o momento da confiança em Deus, né? Em dizer, eu sei o Deus ao qual eu tenho crido, eu sei que estou na direção, eu não vou parar por causa dos açoites, eu não vou parar por causa das perseguições, eu tenho temido a Deus. Então nós temos que ter, volto a falar, essas características maravilhosas que todo homem e mulher de Deus tem que ter, amados. Tem que ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, tem que ter direção, tem que ter o que mais, pastor, nós estamos falando? A visão e também ter discernimento, porque senão a pessoa para. Ela fica com medo, ela fica acuada, fala, meu Deus, só estou fazendo bem, né? E desiste do verdadeiro propósito, o qual Deus está para revelar ainda. Acontece justamente No isso. reino O espiritual. inimigo, ele consegue sentir. Nós não estamos exalando o bom perfume de Cristo. Nós estamos exalando um cheiro que atrai o inimigo para perto da gente. E aí diz que a corça, ela no seu instinto, ela sabe que a única forma dela escapar do inimigo, do seu predador, ela é encontrar a fonte das águas, um rio, para ela mergulhar. Porque quando ela mergulha nas águas, todo aquele odor vai embora. E aí o inimigo se perde, o seu predador não consegue mais achá-la. E é o que a gente tem que desejar. Quando o medo ele tenta vir nos oprimir, e a gente mergulha Nós temos que correr nas fontes das águas, né? E o Senhor é fonte de água viva. Nós temos que mergulhar nele e lançar todo medo, como falam, né? Mas o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 25 que por volta da meia-noite ele não estava chorando, Paulo e Silas, eles não estavam murmurando, eles não estavam duvidando pelos açoites, pelas prisões, pela humilhação que ele passou, ele não estava duvidando do plano, da visão e da direção de Deus, mesmo sofrendo tudo aquilo. O que é que ele fez perto da meia-noite, pastor, que eles estavam fazendo? Imagina o cenário, pastor, era o cárcere interior. Sabe o que é isso? Era o pior lugar que tinha na prisão. Não lançaram eles num lugar confortável. Lançaram no pior lugar. Ali poderíamos imaginar que tinha um esgoto de todo aquele calabouço, de todo aquele presídio. Podemos imaginar que era um lugar onde a luz não chegava. Deveria ser um lugar frio. Então eles poderiam estar ali com frio, com medo, com fome, com sede, com dores, porque eles haviam sido açoitados, humilhados, envergonhados. Todo o quadro negativo. Podiam estar questionando, né, Deus, poderiam estar murmurando contra Deus. E eles sabiam que quanto mais medo eles tivessem naquele lugar, mais próximo da morte eles estariam. E o que restava a eles? Mergulhar nas águas. E ali então eles começam a orar e a adorar a Deus. Glória a Deus. E o interessante é que nesse texto diz que os outros presos os escutavam. Sabe por quê? Quando você está passando por luta, é a coisa do crente, né? O crente está sempre falando, Deus é grande, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Só que às vezes quando está com dinheiro no bolso, na hora quando os sonhos estão realizando, é fácil. O semblante cai, quando ele se vê em prisão, aí ele começa a murmurar. Em açoites, perseguições. Mas parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus não Cadê a adoração? Cadê a oração? Aí vem a murmuração, né, pastor? Porque o medo, ele também enche a boca da pessoa de murmuração, né, de desistência. Aí a palavra diz que os outros presos estavam orando. Sabe o que acontece? Quando você está passando por lutas,
por aflições, quando o diabo tenta te encher de medo, aquelas pessoas que você pregou, aquelas pessoas que você falou do amor de Deus, aquelas pessoas que você pregou um dia e disse assim, olha, Deus é o Deus que faz coisas impossíveis. É neste momento que essas pessoas olham para você e quer ver se você também acredita nesse mesmo Deus que você prega. Por isso diz que lá no cárcere, em todo aquele quadro negativo sobre a vida de Paulo e Silas, diz que os outros presos os ouviam, estavam observando a vida deles para ver qual era a atitude, qual era a reação deles. O que ia sair da boca deles, né? Mas e é um momento também ali, sim, pastora, em que, além de estarmos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, o diabo também ele fica oprimindo a mente. Porque com todas as dores, medos, frio, fome e tudo mais, o inimigo ainda fica na mente. Aí, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que você vai fazer agora? Cadê o seu Deus? Não foi seu Deus que falou para você vir para Macedônia pregar o evangelho? Para quê? Para ser humilhado? Para ser envergonhado? Santo lá atrás que te impediu de ir para a Ásia. Aí o medo, ele tenta lançar confusão. Mas sabe o que é lindo, pastor? Quando alguém está disposto a morrer por Cristo, a se entregar, como o apóstolo Paulo dizia que a morte para ele era o quê? Lucro. Era lucro. Então só restava ele adorar. Então é um nível de adoração, um nível de intimidade que o Espírito Santo quer levar à sua igreja. Né? Uma igreja que adora o Senhor, que tem palavras, que tem a palavra de Deus na sua boca, em tempo de bênção, em tempos de guerra, em qualquer circunstância. E ele havia lançado fora esse medo porque ele tinha certeza, amado, se ele morresse ali, ele tinha morrido cumprindo o seu dever ministerial. É maravilhoso, né, pastor? E olha, eu vou falar, vamos trocar então. Aí a palavra diz, era perto da meia-noite. Agora vamos falar para essa pessoa que está nos vendo aí, ó, é perto da enfermidade, é perto do desemprego, é perto da separação, é perto da má notícia, é perto da má notícia, é perto da morte. O que você está fazendo? Era perto de tudo isso. E diz a palavra que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia, Pai. Não diz que eles murmuravam, que eles reclamavam, que eles questionavam a Deus. Diz que eles adoravam ao Senhor. Sabe por quê? O medo não roubou o espírito profético deles. O medo não roubou o desejo de adorar a Deus. Porque quem realmente sabe quem é Deus, pastor? Olha, o medo não consegue roubar a primícia da adoração da boca de um adorador. Nós sentimos as dores, Paulo e Silas sentiu as dores dos açoites, a humilhação. Eles sentiram tudo porque nós vivemos na nossa carne, né? O homem exterior pode estar abatido, né? Abatido, né? Porém, perplexo, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, não derrotado, porque o homem interior não se corrompe, por causa da fé na palavra genuína, né, pastor? É maravilhoso. E o que é lindo, diz que enquanto eles decidiram fazer isso, de repente... Pastora, tem uma pessoa ali agora que ele está questionando assim na sua mente, falando, mas quanto tempo eu vou ficar adorando? Quanto tempo eu vou ficar orando? Paulo e Silas, eles não sabiam se era um dia, se era um mês, se era um ano ou anos que eles iriam ficar aí, mas eles decidiram adorar ao Senhor, clamar a Ele. E na vida de um adorador, amados, sabe como é que acontece o milagre? Sabe qual é o tempo de Deus? Qual é o tempo de Deus, pastor? De repente. De repente, os anjos do Senhor descem ao teu favor, querido. E as prisões da sua vida, os decretos de maldição são quebrados, maldições são quebrados, os decretos de enfermidade são destruídos. De repente, pode acontecer um grande terremoto na sua vida. Sabe o que é de repente? O adorador. É quando você menos espera. Aleluia. É quando todo mundo já falou, não vai dar certo, você não vai conseguir. Não tem mais jeito. Sabe o que é de repente? É quando toda a situação à tua volta te diz não. É quando não tem mais recursos, não tem cunha, não tem parente, não tem pai, não tem mãe. Aí de repente, Deus vem e faz porque Ele é fiel.
mas porque você não deixou o medo te roubar. Você não deixou o medo roubar as sementes de Deus. Porque Deus, Ele é o maior interessado em que a promessa ou as promessas se cumpram na tua vida. Pastora, quantas pessoas têm enterrado, abandonado as promessas de Deus, porque em algum momento das suas vidas o inimigo conseguiu lançar medo na alma delas. Fez com que elas desistissem, retrocedessem, desacreditassem. Quantas pessoas hoje se encontram com depressão por causa do medo? Porque elas mesmas não confiaram em Deus. E elas começaram a ficar deprimidas porque passaram a desconfiar de Deus. Falar, eu acho que não é para mim, o tempo se passou, eu não vejo nada acontecendo. Pastor Billy, sabe que muitas vezes as pessoas esperam que Deus responde, mas Deus, Ele só responde a uma resposta da sua igreja. Amados, uma atitude de fé muda toda uma história da nossa vida, porque Paulo e Silas agiu, Deus reagiu à fé deles, né? Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que se esperam. A fé é a ponte que liga o mundo natural ao sobrenatural. Então, amados, tudo que está no reino espiritual, né, vem sobre você as promessas de Deus. Então é isso que aconteceu, né? Eles tiveram uma atitude de fé e Deus pôde responder à fé deles, à ação deles. Pastora, de repente veio um terremoto. Você sabe o que é o terremoto? É algo que não depende da intervenção do homem. Um terremoto é algo que fugiu do controle do homem. Um terremoto espiritual, irmãos, é o que Deus quer fazer na tua vida. Jesus. Através do teu clamor, Nós da tua cremos, adoração, Pai, do em teu nome louvor. de Jesus. Amém. Viu? O inimigo tenta te perseguir, te oprimir, te humilhar, te envergonhar. Mas Deus está esperando o teu clamor, a tua adoração. Amém. Né, pastor? Tem atitude em O nome de Senhor, Jesus. Ele tem nos feito a cada dia mais crer e viver nisso. Numa adoração que cura e num louvor que liberta. Glória a Deus. Né, pastor? É o que Sim. nós temos feito todos os dias. Adoramos a Deus e louvamos a Deus, não é porque não temos lutas. Não é porque também não somos traídos. Não é porque não somos perseguidos ou enganados. Nós adoramos e louvamos a Deus porque nós amamos ao Senhor. Pelo que Ele e é. confiamos nele. Nós cremos, né, pastora, nas sementes, Sim. nos sonhos de Deus. E o que Ele aconteceu, plantou em nós. pastor Billy? Que maravilha. O carcereiro foi salvo, né? O carcereiro, o propósito de Deus, salvou a vida do carcereiro. O carcereiro quis se matar. Ele falou, não te faça mal, estão todos aí, né? Tá certo que talvez tenha uns crentes aí que olhar para aquele carcereiro e falar, isso desgraçado, agora você morre. Agora eu vou puxar a espada e vou arrancar a orelha dele. Agora eu me vingo. Né? Mas Paulo e Silas entendeu. Ele tinha sensibilidade, ele tinha visão, ele tinha direção e ele tinha discernimento. E diz que ali o carcereiro se prostrou diante deles. Pediu luz. A luz é Jesus Ele Cristo. disse, olha, o que é necessário que eu faça, né, para vocês, para ter esse Deus. Convidou ele para ir para a casa dele, o mesmo que açoitou, que machucou. Olha o que o evangelho faz, o poder do terremoto. Aquele que era perseguidor vai passar a lavar os seus vergões, que foi isso que aconteceu, né, pastor? Quem fazia ferida Foi aquele que curou depois. foi lá. Levou para a casa dele, lavou as feridas de Paulo e Silas. Isso é uma coisa maravilhosa, hein, pastor? Maravilhosa. Olha, eu falo como esposo, marido, quantas feridas você já fez na tua esposa? Deus está falando com você. Quantas chibatadas através da tua língua você já deu na tua esposa? E aí um dia passa, o outro vem e vai se vivendo como se não aconteceu nada. Amado, não existe uma chicotada que não deixe marca. Sabe, aquele carcereiro, ele havia feito marcas em Paulo e Silas. Quando ele verdadeiramente se arrependeu, sabe o que ele fez? Atitude. Pegou uma bacia com água e ele foi lavar as feridas que ele havia feito. Então, é a questão da atitude, né? E da reação de Deus às nossas atitudes, né? Que maravilha, queridos. Aquele que feriu, né? Ele foi sarar.
convidou. Quem se arrepende verdadeiramente não tem medo de pedir perdão, né? E olha só, né, um carcereiro é para ser ali, no caso ali, né, um homem rude, pois ele em alta segurança, então devia ser bem famoso aquele homem, assim, devia ser um carrasco, né, porque pôs em alta segurança, não é verdade? Que narra aqui, nos primeiros versículos aqui de Atos 16. Então, o que foi maravilhoso, que ele, como o pastor disse, pediu perdão, né, se arrependeu, lavou os vergões, convidou Paulo e Silas para ir para a sua casa, para cear com a sua família. Vem reinar, o Rei te chama, vem reinar.